Estamos falando do processo de desenvolvimento das crianças em sala de aula e onde entra o afeto, onde entra o prazer de ensinar, para que o prazer de aprender possa criar essa comunhão que Paulo Freire falava, a importância da comunhão no aprendizado. O aluno ensina o professor e aprende com ele, o professor ensina e aprende com o aluno. Essa salada geral resulta em obras como, por exemplo, Trajetórias de Desenvolvimento Socioemocional de Crianças, escrita por duas pessoas. Está aqui o professor Manuel Morgado Rezende e a Camila Tarife Ferreira Folquito, que fez isso aqui é o resultado do pós-doutorado que ela fez. Mas vocês numa escola pública, uma pesquisa da muito periferia interessante de São Paulo. Olha que legal, hein? Não é? Resultado prático, então. E, enfim, um trabalho muito bonito, porque as crianças começam, nessa experiência grupal, a entender que através dos jogos e das brincadeiras, elas podem ter, enfim, aprender a perder e aprender a persistir, exercitar, até chegarem num resultado melhor. O jogo é muito isso, né? O jogo é muito lúdico, quer dizer, é uma forma incrível de você desenvolver a aprendizagem. Quer dizer, a nossa escola, em geral, ela ficou muito intelectualizada e ficou muito educação bancária, como diria o Paulo Freire, em que as pessoas ficam especialistas em conhecerem as costas dos outros. Então, quando a gente vai para jogos, para brincadeiras e depois coloca a circulação da palavra e dos afetos, as crianças entendem aquilo que o Piaget chama do sentido da regra, o sentido do comportamento moral. O Piaget também fala em comportamento moral à medida em que a gente entende o valor da regra como um mediador da interação social. O Piaget também fala em interação social e fala da importância dos grupos da educação, embora não se fale muito desse aspecto da obra dele. Mas para se fazer uma interação social, como é que fica a questão dos valores, da construção dos valores a partir dessa dinâmica da relação em sala de aula? Então, um primeiro valor fundamental é a confiança, não é? É começar a confiar no teu ambiente. O livro dedica um capítulo a isso, né? E as crianças aprendem a confiar segredos. À medida em que um colega conta uma experiência de sofrimento, eventualmente uma experiência muito traumática, e o grupo acolhe aquilo, respeita aquilo e não vai sair falando daquela situação fora daquele contexto. Isso abre a perspectiva deles também, cada um levar a sua experiência de sofrimento. E aí você, a partir dessa confiança, você desenvolve a verdadeira intimidade. Que é a possibilidade de falar de coisas difíceis e superar, que é o que o Piaget vai chamar da equilibração. Você vai superando etapas de desenvolvimento e vai chegando em níveis cada vez mais complexos de abstração. E com isso, a tua relação com o próprio conhecimento, com conhecer-se e reconhecer-se, através da ação e reflexão, melhora a vida de cada uma das crianças. O Piaget também traz essa questão da reflexão. Hoje nós vivemos num mundo de muito estímulo, muita informação, não é? Mas pouco tempo para conhecer-se e reconhecer-se e manter alguma continuidade da sua própria experiência. As experiências individuais também estão ficando muito fragmentadas hoje. Isso é um perigo incrível. E quando a família é a grande lacuna, o grande problema da criança que chega e revela e denuncia essa condição na sala de aula, como é que é possível agregar à família esse mesmo discurso que a escola muitas vezes propõe? Eu penso que a escola é uma grande oportunidade para a vida de todos nós. E, inclusive, a escola é uma oportunidade dos estudantes, das crianças e adolescentes levarem transformações positivas para o ambiente familiar. Porque pai e mãe não é uma figura completa ou preparada, como nenhum de nós é uma figura totalmente acabada. Acabada é só os mortos. Todos somos inacabados e temos algo a desenvolver. E é fundamental que os pais entendam que a criança ensina e ensina muito. A criança tem um saber, ela talvez não tenha a lógica do adulto, mas ela tem uma lógica de aproximação com a verdade fundamental. A criança tem uma primeira brincadeira, já que estamos falando em jogos, que é
é o esconder, é o sumir e aparecer. O que é que a criança busca com isso? Quando ela esconde os olhos e depois quer ser identificada, e depois ela percebe que ela está sendo identificada porque ela apenas escondeu os olhos, uma parte. Então ela precisa se retirar do ambiente, se esconder atrás de uma cortina ou num outro quarto, não é? E na própria brincadeira de esconde-esconde, aquele que vai procurar os outros, no primeiro momento ele tem que respeitar a regra de não olhar onde os outros vão. E no primeiro momento a criança é muito curiosa, ela não consegue fazer isso, principalmente a criança de 5, 6 anos. A partir de 6, 7 anos, ela já consegue sair do eu, o eu centro do mundo, o eu centro de tudo, e viver a grupalidade, viver a experiência com o outro e perceber o valor do outro também, não só o próprio valor. E eu gostaria de dizer, Abrantes, uma coisa fundamental, lembrando a nossa região. Monteiro Lobato dizia, o homem se faz com o quê? Um país se faz com homens e livros. Eu queria atualizar essa ideia. Quer dizer, um país se faz com crianças, adolescentes, adultos, idosos e conhecimento. Isso é fundamental. Os livros têm essa representação do conhecimento. Claro que um livro, às vezes, não é tão fácil de ser lido. Ele exige um trabalho. E é esse trabalho que o livro e que a escola tem que colocar para a criança, para que ela possa se desenvolver. Nós estamos falando de desenvolvimento infantil, estamos falando desse prazer que Humberto Maturana, o chileno Humberto Maturana, costuma falar do brincar. A importância do amar e do brincar na primeira infância, e eu diria na segunda, terceira, quarta, quinta infância, sempre brincando. Vamos falar no próximo bloco, o último bloco do Vanguarda Comunidade, a respeito da construção e do desenvolvimento da individualidade. Tudo isso necessário para o seu filho, para você, para todos nós. Até já.